Muito boa tarde para você que acompanha as audiências públicas da LOA, a Lei Orçamentária para o ano de 2016. A próxima audiência pública que vai acontecer é a audiência pública da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. E eu estou com a secretária da pasta aqui ao meu lado, a secretária Genilda Bernardes. Secretária, com relação ao ano passado, aí é um aumento de 12% do orçamento. Então, a gente tem os valores aqui de 55 milhões para este ano e de 49 milhões para 2015, do ano passado. O que vai ser possível fazer com essa diferença maior? Olha, o orçamento esse ano de 55 milhões, basicamente esse aumento se deve à questão do aumento das per capita das entidades. Nós temos aí 31 entidades que são parceiras e conveniadas com a Secretaria da Assistência Social, que prestam os mais diferentes serviços, e a gente paga por pessoa atendida, per capita. Então esse valor foi negociado com o prefeito, com as entidades, aumentou o valor da contribuição, por isso o aumento, basicamente o grande aumento do orçamento vai destinado a essa fatia do trabalho. Agora, também será, uma parte do orçamento será investido na ampliação dos programas que já se mostraram um sucesso em 2015. É o caso do Centro-Dia do Idoso, sendo prevê 2 construções novas do Centro-Dia do Idoso, uma no Parque Jurema e uma na Nova Guataporanga, no Cumbica. Também as políticas de manutenção do cotidiano, população em situação de rua, casa de passagem feminina, busca ativa, abordagem social. E vai ter alguma novidade para o ano que vem, além dos centros do idoso? Olha, para o ano que vem, o grande investimento é no Centro-Dia, na continuidade da política do idoso. Mas nós também, já recentemente, estamos fazendo um convênio com o Estado e com o governo federal. Portanto, no próximo ano, haverá também na cidade de Guarulhos uma casa para atender os refugiados. Uma casa basicamente custeada pelo governo do Estado e pelo governo federal, mas em coparceria e gestão também da Secretaria da Assistência Social. E quais serão essas características dessa casa que vai fazer o atendimento aos refugiados? Quantos refugiados ela vai poder abrigar, por exemplo? A casa ela já tem um modelo do governo federal que é estipulado no limite de 50 pessoas, não pode se ultrapassar o número de 50 pessoas. Basicamente, é uma casa de acolhimento, você acolhe as pessoas que estão em situação de refúgio temporariamente. Nessa casa, além do acolhimento, você libera todos os serviços necessários, como tirar documento, atualizar a entrada no país, legalizar a permanência do refugiado, curso de línguas portuguesas, para que ele aprenda a falar a língua do país, e colocar toda a rede em funcionamento, creche, posto de saúde, tudo aquilo que o refugiado, uma vez estando no Brasil, uma vez aceito no Brasil, passa a usufruir tal qual como qualquer outro brasileiro. Então, é preciso colocar a rede em atendimento a esse refugiado. Certo, então, muito obrigada, secretário, por essas informações, esses esclarecimentos. Ok, estou às ordens. Agora você vai poder acompanhar a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da audiência pública da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2016, que compreende a análise do projeto de lei número 4303/2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos para vir até a mesa e prestar as informações necessárias a senhora Genilda Sueli Bernardes, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social. A secretária está acompanhada da... Amanda Reis. A secretária acompanhada da senhora Amanda Reis, que a auxilia. Com a palavra, a senhora secretária, por 20 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da Câmara, presidente da comissão aqui agora que analisa o orçamento. Bom, o nosso orçamento para 2016 é na ordem de R$ 55.600.305. Houve um aumento no nosso orçamento de 12%,
praticamente esse aumento no orçamento nosso para o ano de 2016 se refere ao aumento da per capita que foi concedida já numa negociação entre as entidades e o prefeito, no repasse individual pelos atendimentos. Então, desses 55 milhões, serão aplicados 25 milhões em entidades socioassistenciais, que são em torno de 31 entidades, entre casas de acolhimento do idoso, criança e adolescente, família, as associações e entidades que são credenciadas no Conselho da Assistência Social. 8 milhões nós iríamos voltado para os nossos contratos que envolvem lavanderia, vale alimentação, os próprios CRAS, PET, Projovem, Busca Ativa, cartão social, enfim, todos os nossos contratos durante o ano, o custeio é de 8 milhões de reais. E, por último, gestão e serviços, 21 milhões de reais, que é gestão e serviços, nós sabemos que água, luz, telefone, locação, computadores, internet, manutenção, casas dos conselhos, enfim. Se for dividir isso por ações da Secretaria, ficaria assim, 17 milhões para a gestão geral da Secretaria, manutenção, água, luz, telefone, 200 mil para a implantação e ampliação da nossa rede de atendimento. O que está previsto para o ano que vem? A construção, é uma contrapartida na construção do centro-dia do Parque Jurema, em convênio com o governo estadual. Então, será construído o centro-dia, e aí esses 200 mil reais é a contrapartida que a Prefeitura vai dar nessa construção. A criança e adolescente, 19 milhões que é pago para as entidades que envolvem o trabalho de PET, Projovem, abordagem, entidades que prestam serviços relacionados a esse trabalho. E 1.800.000 voltado para os conselhos tutelares, que envolvem aluguel, vale alimentação, salário, férias, 13º, etc. É um orçamento bastante enxuto e, basicamente, nessas 4 grandes ações: gestão, ampliação, entidades e conselho tutelar. Basicamente são essas 4 grandes ações. Quando a gente fala em gestão e administração do serviço, envolve todos os nossos programas, né? Envolve o albergue, os 12 CRAS, os 2 centros de convivência, mais os convênios com as entidades. E eu queria também aproveitar e passar para vocês um balanço rápido do que foi 2015, no número de atendimentos. Nós fechamos 2015 com um número de 92 mil pessoas atendidas nos mais diferentes equipamentos da Secretaria da Assistência Social. É um número bastante expressivo pelo tamanho da Secretaria, pela rede, pela estrutura que ela tem. E nós tivemos, então, esse número de 92 mil atendidos, sendo no Bolsa Família, nós temos 52 mil famílias atendidas, nos CRAS 20 mil famílias, 31 entidades conveniadas, 2 mil pessoas atendidas no CREAS, 1.270 pessoas, população em situação de rua, atendida no albergue, 831 atendida no Centro de Convivência do Idoso, 554 nos centros POPs, que também é um atendimento para a população em situação de rua, 460 pessoas atendidas na liberdade assistida, que é os jovens que cometem pequena infração, que também fica com nós no programa Liberdade Assistida e PSC. A Casa de Acolhimento das Mulheres, 360 pessoas, Posto Humanizado 329, Projovem 260, República da Pessoa em Situação de Rua 52 e Centro Dia do Idoso 26, totalizando 92 mil pessoas com um orçamento de 92 mil pessoas no orçamento de 49 mil. A gente espera manter esse atendimento, se possível ampliar nesse orçamento agora para o próximo ano, que é de 55 milhões. Concluída, secretária? Concluído? Sim. Concluída a explanação da senhora secretária, passamos aos questionamentos. Alguns dos colegas vereadores pretendem fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Guti, por 5 minutos. Deixa eu me pegar a caneta.
Mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde, secretária. Tenho duas perguntas. Questão do orçamento ano que vem, não sei se o orçamento de vossa pasta contempla. A primeira, quanto a várias famílias que vêm de outras regiões do Brasil, que querem retornar para os seus lares oriundos, enfim, de onde suas origens. A Secretaria dá algum tipo de auxílio nesse sentido? Passagem, enfim, algum tipo de assistência? Se dá, como é feito isso? Como que é feito esse processo para saber se a pessoa realmente vai voltar para o lar dela, seja em qualquer região do país, ou também corre o risco, há um grande risco da pessoa ir e voltar para a cidade, para Guarulhos, por exemplo, então aí acaba sendo um pouco de má versação do dinheiro público. Uma coisa é você dar assistência para que ela volte ao lar dela, outra coisa é você dar assistência para que ela faça turismo. Então, gostaria de saber exatamente como que a Secretaria atua nesse sentido, se já atuou nesse ano, qual que é o número de atendimentos específicos a isso e os valores, se tiver à mão aí. E a outra questão é, para o ano que vem, existe algo contemplado na questão de para atendimento, para reabilitação de dependentes químicos? Existe algum previsto a prefeitura encampar algo nesse sentido? Porque eu me lembro que foi uma das promessas de campanha do prefeito Almeida, não foi nem não só na segunda campanha, mas na primeira, que ele foi eleito. Então, existe de fato esse programa para ser implantado ano que vem? Ou está contemplado no orçamento, ou não existe nada nesse sentido? São essas duas básicas perguntas. Obrigado. Com a palavra, a senhora secretária, para a resposta. Vereador Guti, nós temos um programa que envolve a passagem chamado recâmbio. Ela só pode ser utilizada em situação de extrema vulnerabilidade. Basicamente, ela é utilizada ou quando vem por ordem judicial pela defensoria. Geralmente a defensoria encaminha para a gente já com a ordem de cumprimento de recambiar aquela pessoa para a família do estado de origem, sempre dentro do Brasil, nunca fora do Brasil. Ou, às vezes, acontece também população em situação de rua, que você localiza, naquele lastro de você localizar a família, reconstruir os laços familiares. Às vezes, os laços são reconstituídos, a família aceita a pessoa de volta, aí a gente promove o recâmbio. Recâmbio sempre envolve uma passagem de ida, nunca passagem de ida e volta, apenas passagem de ida. O orçamento gasto para isso é R$4.000 mês. E para você utilizar esse programa de duas formas, ou através por ordem judicial, ou através de encaminhamento feito pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado. Quer dizer, ele requer uma visita, um acompanhamento daquela família, o diagnóstico, o relatório, e aí sim vira um encaminhamento, tá? Atendimento químico, Guti, já foi aprovado lá pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Esse não pertence à Secretaria da Assistência Social. Há um entendimento de que a questão do usuário de droga é um problema de saúde, não é um problema social, meramente social. Claro que tem suas complexidades também, tem seus interlaços. A gente atua nisso, aonde? Na prevenção, no acompanhamento da família, e no reforço, e no encaminhamento para o CAPS. Aquele pessoa que é encaminhado para o CAPS começa a ser acompanhado pelo CREAS. Agora, não é previsto no meu orçamento a construção de algum equipamento para tratamento em questão, como você me perguntou. Esse é um programa de mérito da saúde, não é de mérito da Secretaria da Assistência Social. Claro. Registra lá, melhor, Guti. O vereador Guti para um complemento do seu questionamento. Sei que talvez o complemento fuja de vossa alçada, mas como participante efetiva do governo, secretário do governo, a senhora sabe me dizer se existe algum programa nesse sentido, seja da pasta da saúde, ou até mesmo tem gente que erroneamente, mas tem gente que acredita que isso é uma política de segurança também. Eu acredito que não, mas existe em alguma pasta previsão para isso para o ano que vem? Óbvio que a senhora não responde por as outras pastas, mas se souber, puder informar a gente, eu agradeço. Sim, a minha secretaria, ela participa de um grupo de trabalho chamado CRAC é Possível Vencer, que é um programa do governo federal, que hoje
a coordenação desse programa está alocada na Secretaria de Governo, mas esse entendimento existe, de que o trabalho e combate ao uso de droga, ao uso indevido de droga, e o apoio para o usuário, que são duas coisas distintas, ela envolve as três pastas: assistência social, saúde e segurança. Por isso que o Crack é Possível Vencer tem as três secretarias envolvidas. O que tem hoje é esse programa em andamento. No caso da segurança, tem os ônibus, está se instalando o monitoramento para a identificação desse tipo de usuário. No caso da assistência social, o acolhimento e a reconstrução desses laços. E a saúde, está prevista a construção de um equipamento na Água Azul, que é um centro de reabilitação e de tratamento. Existe também, o que nós temos na assistência social, a gente faz encaminhamento. A saúde também tem convênio com outras entidades que atendem na recuperação, e a gente também tem alguns convênios, como por exemplo com a Cristolândia, que atua na prevenção. Então esse tipo de convênio existe na prefeitura, e existe essas previsões: o centro de tratamento, o acompanhamento familiar e na prevenção, que atua a minha secretaria, e na parte da segurança, que é o monitoramento e a identificação desses usuários. Com a palavra o vereador Rogério Santos, para seus questionamentos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretária, colaboradora que acompanha a secretária, nobres pares, público presente, todo o público que nos assiste pela TV Câmara. Secretária, eu gostaria de saber se existe um programa no próximo orçamento que contemple, ou se já tem, as famílias que vivem hoje nas ruas da cidade. A exemplo de uma família, quando a gente fala em programas, a gente escuta e ouve a secretária falar de albergues, né, algumas casas para mulheres em situação de risco, mas eu não ouvi nenhum programa relativo ao acolhimento específico de famílias que estão em estado de vulnerabilidade nas ruas. A exemplo de uma família que tem aqui na Tiradentes, na antiga Secretaria de Transporte e Trânsito, que hoje é um imóvel a ser alugado, com placa de alugas, eu passo ali e vejo uma família em um estado bastante difícil, morando lá embaixo de uma lona. E a gente percebe que tem criança, né? É uma família. E eu gostaria de saber se tem algum programa atualmente, ou se terá, ou se teremos em 2016. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, eu gostaria que Vossa Senhoria me esclarecesse em relação como funciona o cadastramento do Bolsa Família, como se dá o cadastramento do Bolsa Família, porque eu recebi algumas denúncias de pessoas batendo à porta de munícipes, ofertando Bolsa Família, ofertando outros programas. Eu gostaria de saber como é que se dá esse cadastramento. No meu entendimento, juridicamente, é totalmente ilegal bater à porta oferecendo o Bolsa Família, o cadastramento, ou seja lá o que for. E chegou até o meu escritório político várias denúncias, né, que eu gostaria que a secretária também me respondesse de que forma se dá e que apurasse também, em especial ali no Jardim Ottawa, Parque Irapuru, Nova Cumbica, né, Cidade Satélite Industrial, enfim, aquela região que a gente vem acompanhando, eu recebi algumas denúncias desse tipo. Obrigado, secretário. Tá, deixa eu responder a primeira então. As famílias em situação de rua, assim, esse caso específico que você citou, que é do transporte e trânsito, eu quero deixar claro que essa família é de Guarulhos, a família deles mora em Guarulhos,
Então, assim, eles não estão com a família não por quebra de laços ou por questões financeiras. É por outros motivos, que não compete a gente julgar também, mas, assim, o moço, a família daqui, e são famílias de até, de certa forma, com capacidade financeira. O rompimento se deu pelo uso de droga. Então, não chega a ser uma família que está na rua porque não tem para onde ir. É um caso atípico. Existem várias famílias assim também aqui em Guarulhos. Nós não temos uma casa que abriga a família. O que nós temos é assim, ó. A política da população em situação de rua, ela se dá com vários equipamentos. No albergue, nós temos... O albergue hoje é dividido em duas partes. Quando a família é acolhida no albergue, ela pode ficar ali, ela só não pode ficar junto, no mesmo quarto, marido e mulher não pode. Então, o homem fica num lado da casa, a mulher fica do outro. Quando é mulher com criança, sem o homem, ela é acolhida na casa de passagem feminina, que fica lá no Inocop. Aí lá existe uma casa de passagem feminina que é só para mulher com filhos. Porque, em geral, as mulheres que estão com filhos, vão para a rua, essas estão em situação, quase sempre elas são vítimas de violência, por isso que elas acabam indo para a rua. Então, nós temos a Casa de Passagem Feminina. E tem o Centro Pop, que são 2 centros, é como se fosse um fácil da população em situação de rua, o lugar onde eles procuram durante o dia para tirar documento, ver emprego, participar de palestras, participar de acompanhamento para usuário de álcool, de droga, que a gente faz o acompanhamento psicológico, assistência social, encaminha para o CAPS e faz o trabalho em conjunto. Não existe uma casa que abriga a família, mas nós não temos casos em Guarulhos, a não ser esses casos excepcionais, que são de Guarulhos mesmo, né? E a gente faz o acompanhamento, mas não tem uma casa para abrigar. Agora, esse casal que você citou, ele já foi abordado, diariamente ele é abordado, porque também para entender a política de população em situação de rua, existe uma máxima que é assim, você não pode obrigar a pessoa a sair da rua, você pode convencê-la, porque a rua é um direito dela. O que a gente costuma fazer é sempre assim, ó, vai ficar aqui? Como a gente fez agora uma ação integrada na Getúlio Vargas, lá no viaduto, nas praças, a gente está fazendo já faz um mês uma ação integrada. A população pode ficar na rua? Pode, mas de manhã, quando ela acorda, ela tem que recolher os seus pertences, porque a praça não pode ficar em situação com lixos acumulados, etc. Mas a gente não tem como impedir que ele fique naquele lugar, o espaço é público e você vai no convencimento. Então, esse casal é abordado por nós diariamente. Estamos querendo construir um vínculo de confiabilidade para que ele aceite as nossas propostas para que saia da rua. Mas é um casal bastante agressivo e a gente já localizou a família, já conversamos com os familiares, estamos tentando um trabalho em conjunto. Mas nós não temos um equipamento específico para a família. Tem para mulher, tem para homem, tem para mulher com criança. E o casal, quando vai para o albergue, a gente separa nos 2 equipamentos, homem de um lado e mulher do outro. Mas Guarulhos, só para lembrar, o ano passado, embora nós temos 2 movimentos muito fortes em Guarulhos, que é bom que a gente compreenda que há uma diferença. Por exemplo, o que a gente chama de população em situação de rua permanente em Guarulhos? É aquela que a gente tem mapeado, identificado e acompanhado. Então, nessa situação hoje em Guarulhos, nós temos 262 famílias, ou pessoas, desculpa. Fora isso, tem aquela que vem de manhã, passa na rua, quando é à tarde ele vai para outra cidade, ele fica indo e voltando. Então, todo dia, a média de pessoas que entram em Guarulhos está a média de 30 a 35 por dia, e a média de permanência é de 2 a 3 dias. Então, eles vêm, ficam 2, 3 dias, vão para outra cidade e ficam... Então, população de acompanhamento, mapeado, identificado por nós, é esse número que eu te falei. Do Bolsa Família, vereador, do Bolsa Família é o seguinte, o cadastramento pode se dar de 3 formas. Procurando o próprio Bolsa Família, aí ele recebe uma senha indicando o dia, a hora a comparecer e os documentos necessários. Através dos CRAS, todos os CRAS, qualquer família pode ir até o CRAS e fazer lá o seu cadastramento, a mesma coisa, vai chegar lá, ele vai receber uma senha com dia e hora marcado para ser atendido. Ou através do Buscativa. O que é o Buscativa? Ele bate de porta em porta, tentando identificar as famílias que estão precisando do Bolsa Família. Então, não sei se talvez seja esse caso da denúncia que as pessoas tenham colocado, ou é algum outro pertinente. Mas o Buscativa é o único que tem a prerrogativa de bater na porta das pessoas, e aí ele não cadastra, ninguém cadastra na rua. O máximo que ele pode oferecer é uma senha com dia e hora, que aliás também isso é colocado à disposição de todos os vereadores.
A gente recebe, por exemplo, recentemente fizemos uma ação com o Romildo, por conta do Viva Leite lá, que ele precisava cadastrar todas as famílias, então a gente combinou um dia, um horário, a gente entrega a senha para ele e ele pode distribuir para quem estiver lá no bairro. Quando a gente faz o Busca Ativa, por exemplo, quem já participou aqui sabe, cada mês o Busca Ativa está num bairro. Quando ele vai num bairro, todas as lideranças são chamadas para essa reunião e a todas elas é distribuída a senha. A senha pode ser distribuída livremente. Isso não quer dizer que é uma oferta do Bolsa Família, é uma oferta da senha, dizendo que ele pode, levando aqueles documentos, se cadastrar no programa. A escolha do benefício não é feita por Guarulhos nem pelo município. A escolha de quem vai ser o beneficiário é feita por Brasília. Aqui nós somos apenas os gestores do processo. Você pode distribuir, eu posso distribuir quantas senhas que vocês quiserem. Isso não necessariamente quer dizer que está ofertando o programa Bolsa Família, porque com a senha na mão o munícipe tem que ir lá, tem que se cadastrar, esse cadastro vai para Brasília, é autodeclarativo, aquilo que o munícipe declara de renda é o que é colocado, e Brasília que faz a seleção. Tem fiscalização? Tem 3 fóruns. Em Brasília mesmo é feita uma das fiscalizações, todos os meses eles cruzam todos os ministérios, carteira de trabalho, compra de carro, compra de imóvel, todos esses cruzamentos são feitos por Brasília, e todo mês eles nos mandam uma lista das famílias que estão sob suspeição, que a gente tem que visitar, verificar e retirar do processo. A outra forma é o seguinte, nós temos cerca de 200 conselheiras eleitas pelo programa Bolsa Família, que são beneficiárias mesmo, só pode ser composta por beneficiárias, por região, porque aí elas podem fazer essa fiscalização, e elas nos encaminham também todos os pedidos de denúncia. E qualquer um de vocês pode encaminhar também a denúncia, obrigatoriamente, uma vez que vocês denunciaram, é obrigatório que eu mande ir até aquela residência, uma assistente social, fazer a visita social, verificar a procedência da denúncia, se houve real ou não, e aí proceder a denúncia por escrito para Brasília e também nos autos lá do Bolsa Família. Vereadora, aguarda um minutinho. O vereador Rogério tem uma questão de ordem. Deixa eu completar os questionamentos, eu passo a palavra na sequência. Com a palavra, o vereador Heleno Metalúrgico. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretária. A outro componente da mesa também, as pessoas que nos assistem, vereadoras, vereadores aqui presentes. É bem objetiva, pergunta simples também. Tem um albergue, eu já fiz essa pergunta ano anterior, albergue próximo ao sindicato, no centro. E recentemente foi construído condomínios, né? Várias torres. E não só os moradores desse condomínio, como ao entorno da Vila das Palmeiras, porque há incidente constante mediante aquele albergue. Então eu pergunto para a secretária se há uma previsão até para que eu possa, né, quando me indagarem lá pelo próximo, responder que veio da secretária. Uma previsão para 2016 a mudança desse albergue, daquele local? Uma. Ou outra, um trabalho muito bom sobre o CRAS, né, em alguns já fizemos visitas. A pergunta é, quantos existe hoje na cidade de Guarulhos? E se há projeção, já que é um excelente trabalho, para 2016. E finalizo dizendo que o CRAS, ele precisa ser mais, dar publicidade mais, porque se dá tanta publicidade aí, que não vai ao encontro da população. E aquilo que precisa a população saber, ela não sabe. Então, penso eu que o CRAS ele precisa ser mais divulgado. Obrigado. Com a palavra, a senhora secretária, para as respostas. Heleno, esse albergue, de fato, a gente sofre verdadeiramente uma pressão sempre muito grande no local. Mas eu queria lembrar a vocês que, assim, qualquer local que o albergue for, haverá pressão. Eu sempre brinco assim, falo que o albergue é que nem feira. Todo mundo quer que tenha, mas não que ele seja na porta da sua casa. Né? Agora, ali, nós não temos previsão de sair dali, não.
Por duas razões. Primeiro, porque o equipamento houve investimento público na reforma, na ampliação, desde quando o vereador Samuel era adjunto, foi feita uma reforma, uma ampliação. Segundo, porque dificilmente você encontra um equipamento com as condições de atender, tanto em tamanho como em qualidade, como aquele equipamento oferece. E terceiro também, porque já existe um processo assinado pelo prefeito de desapropriação da área, portanto, ele vai se tornar um equipamento público. Já foi assinado o decreto de desapropriação, e já está em andamento. Eu não sei há quantos anos, porque isso vai para o jurídico, mas eu sei que já foi assinado um processo de desapropriação. O que nós estamos tentando fazer na política de expansão da população em situação de rua é descentralizar o atendimento. Devagar, por exemplo, a gente atendia o ano passado lá 180 pessoas naquele equipamento. Nós já tiramos as 32 mulheres de lá, já estão em outro equipamento, então nós diminuímos o atendimento de 30. Tiramos de lá os idosos também já foram encaminhados para as instituições de longa permanência, então a gente diminuiu mais um tanto. Então hoje a nossa média de atendimento é de 120 pessoas, quer dizer, 60 a menos do que nós atendíamos lá. Não porque diminuiu o número, mas porque a gente está descentralizando. Para o próximo período, a gente já fez o desmembramento deles em 2 equipamentos ali mesmo, para separar problemas de saúde, com a população mais geral da população em situação de rua. E para o próximo ano, a gente pretende fazer uma chamada pública com as entidades que são conveniadas à assistência social, para que haja um terceiro equipamento. Eu não sei que entidade que vai ser vencedora, é comum fazer todo mês de fevereiro a chamada pública pelo Conselho da Assistência Social. Então nós vamos fazer um terceiro equipamento para abrigar 50 pessoas. E provavelmente não será no centro da cidade. Então, assim, a gente quer que a política ela vai se descentralizando, porque hoje acontece um fenômeno em Guarulhos. Antes ficava todo mundo concentrado no centro, ainda é a maioria no centro, mas você já percebe grupos no Bom Sucesso, Vila Galvão, em outras regiões da cidade. Portanto, a ideia é levar os equipamentos também descentralizado e ir diminuindo essa concentração, mas não há previsão de sair do local. O CRAS, nós temos 12 CRAS, 12 ou 13? 12, né? Temos 12 CRAS, e está previsto um 13º para o ano que vem. A gente está pretendendo, a gente não sabe ainda se vamos fazer, está em definição o local. As demandas maiores Cumbica do lado de cá, Bom Sucesso e Recreio São Jorge. São as 3 grandes demandas e onde estão os 3 grandes bolsões de pobreza. Mas também não definimos ainda por conta de locação. Tem todo um procedimento ainda que também interfere um pouco na escolha do local. Mas é previsto um 13º CRAS para o próximo ano. E a gente também, na coisa da divulgação, está se fazendo uma revista, um material de divulgação dos programas sociais da cidade, porque não é só o CRAS, há um desconhecimento muito grande, mesmo a gente atingindo 92 mil pessoas hoje em atendimentos, porque é bom que vocês saibam que já tem 86 mil famílias atendidas hoje em programas sociais na cidade de Guarulhos. São 54 mil do Bolsa Família, mas tem outros programas como o Renda Cidadão, o BPC, são outros programas que existem e que as famílias estão sendo atendidas nesse sentido, muito resultante do programa do trabalho do Buscativa, que localizou e conseguiu ampliar esse serviço, esse atendimento. Falta divulgação mesmo, é muito difícil, Guarulhos, você divulgar as coisas. A ideia é como foi feito naquela época, aquela cartilha da mulher, com todos os programas voltados para a mulher, a ideia é criar uma cartilha social com todos os endereços, nome, telefone e programas para a gente soltar pela cidade, porque a única maneira mais fácil de você dar visibilidade é material escrito. Então, a gente está mandando produzir um materialzinho pequeno, de bolsa, para carregar na bolsa mesmo, com todos os endereços dos equipamentos e dos programas sociais existentes na Secretaria de Assistência Social. Com a palavra, o vereador Rogério Santos, para o complemento da sua questão. Secretária, só para esclarecer a minha fala, quando eu falei da denúncia, que eu acho totalmente ilegal, eu disse em relação ao que está acontecendo ali naquela região, por conta
de funcionário público que não pertence à vossa secretaria e que está batendo a porta, utilizando isso como moeda de troca, né? Isso é muito grave. Então, o meu entendimento que existem ações da secretaria, isso é legítimo, mas esta denúncia é exatamente em relação a pessoas ligadas a um político, não vou aqui nominar, e sai batendo a porta, oferecendo Bolsa Família, e sendo que esta pessoa não faz parte da vossa secretaria. E não foi nenhuma ação específica naquela região. Certo. Tá certo? E também sempre tem se dado isso em época de eleição. Então, essa denúncia eu recebi de vários munícipes dali, e inclusive tem gravação com esse funcionário, ou alguns funcionários, que vai chegar até o Ministério Público. Então, eu gostaria que a secretaria, eu estou passando agora a vossa senhoria para que tome providência em relação a isso. Obrigado. Vereador, eu gostaria que, se você pode encaminhar, inclusive oficialmente pela Câmara mesmo, a denúncia para a Secretaria, que a gente, no mínimo, vamos abrir um processo de apuração, de aferição. Você falou que não é da minha secretaria, porque se fosse da minha secretaria, abriria um procedimento interno. Se não é da minha secretaria, no mínimo, a gente vai tomar providência enquanto programa. Você pode encaminhar. Agora, isso também a gente... É bom mesmo para moralizar, porque isso acontece muito. Vou te dar um exemplo. Recentemente, agora nós estamos fazendo o recadastramento do programa Bolsa Família. Eu recebi famílias lá para o recadastramento, pessoas que já são beneficiadas, para o recadastramento, com encaminhamento, com carimbo de vereador atrás, dizendo: vá lá e procura que tu vai receber e vai ter. Eu não tomei providências jurídicas, mas tomei providências junto ao vereador. Liguei para ele e disse: cuidado, você não pode, senão tomaria providências. Mas ainda há uma fantasia de as pessoas acharem que Bolsa Família pode ser usado como moeda de troca política. Isso é impossível. E cada um que chega lá já sabe muito bem disso. A única forma de você ganhar o programa Bolsa Família é se você estiver dentro do critério de renda. Não existe outra forma. Você pode até indicar, levar a família lá. Em época de eleição aumenta muito o cadastramento de Bolsa Família, aumenta muito. Mas isso não resulta depois em benefício, né? Então é uma falácia. Cadastramento não é garantia de recebimento. Cadastrar eu posso, qualquer um que chega lá hoje pode se cadastrar no programa Bolsa Família. Agora, recebimento é dentro do critério de renda. E quando ele já declara e a gente percebe que não está no critério, ele já é retirado do cadastro imediatamente. Se está dentro do critério, encaminhado para Brasília. Se não está, sai fora do cadastro. Concluídos os questionamentos, não temos mais oradores interessados em fazer pergunta. Secretária, fique à vontade para suas considerações finais. Não, vereador, eu queria deixar aqui para todos os meus colegas da casa de que a Secretaria está à disposição para todo e qualquer esclarecimento, e também, não só para esclarecimento, como também, porque a minha Secretaria ela tem uma peculiaridade, que assim, ela precisa da ajuda de vocês. O Busca Ativa, principalmente, ele só funciona porque outras pessoas atuam junto com a gente. Então, encaminhando família, identificando famílias pobres, encaminhando para a Secretaria, encaminhando essas demandas para a gente, eu não entendo isso como um uso do equipamento, eu entendo isso como um apoio. Portanto, a nossa casa está à disposição para qualquer esclarecimento, também para o atendimento social, aonde for necessário, independente de qualquer outra coisa. Desta forma, não havendo mais matéria a ser tratada na presente audiência pública voltada para a Secretaria de Assistência Social, declaro os trabalhos por encerrado.